Saudações, meus caros. Bom, essa é uma proposta de vídeo um pouco diferente. É algo que eu já venho pensando em fazer faz bastante tempo, que é eu jogar alguns jogos que eu acredito que tenham um caráter histórico, que tenham um cenário histórico, enquanto eu falo algumas coisas que eu gostaria de falar nas minhas aulas. Nas minhas aulas de história eu comento bastante sobre jogos em geral, então, eu já vinha pensando faz algum tempo em fazer vídeos enquanto eu jogo e ao mesmo tempo eu falo algumas coisas, dou algumas explicações de história. Então, para começar, a gente vai com esse clássico aqui, Age of Empires 2. Eu vou jogar um pouco com os francos, um povo bárbaro que vivia ali próximo ao Império Romano. Ali pelo século IV eles invadem o Império e começam a viver dentro do território romano. Bom, vocês já vão ver aqui um negócio que é meio difícil falar e jogar ao mesmo tempo, mas vamos tentar acompanhar assim. Então, enfim, eu vou jogar com os francos aqui numa partida simples. Um povo fundamental clássico na Idade Média que vai dar origem ao Reino da França, né, chegando ao país da França atual. Então a gente começa aqui na Idade das Trevas, em que é um período meio conhecido dessa época, em que não há realmente não há muitos recursos, não se tem muita organização. A gente está ainda falando de um começo da Idade Média. O Império Romano acabou de cair e as pessoas estão se reorganizando no campo. Nós aqui somos, não somos nem nobres ainda, porque ainda é muito no começo da Idade Média. Somos simplesmente senhores de terra, com alguns camponeses aqui, aldeões à nossa disposição, que trabalham pra gente basicamente coletando madeira e comida. Esses são os dois recursos básicos no começo do jogo. Então, enfim, vocês podem ver que o processo aqui é meio lento. No começo é essencial essa parte de ficar coletando. Os nossos camponeses fazem basicamente isso. E daqui a pouquinho, sim, a gente vai começar a ter uma produção um pouco melhor. Bom, aqui eu já fiz um negócio meio errado. Eu tinha que ter feito um moinho, mas eu fiz isso aqui é um campo para coletar madeira. Esse aqui é um moinho que eu estou construindo que é para coletar essas frutas aqui. No começo, a questão da coleta é bastante presente, assim, que é para mostrar justamente essa desorganização do começo da Idade Média. É um pessoal ainda bastante dependente de coleta de frutos ou do pastoreio aqui. Essas ovelhinhas que os pastores estão tirando a carne para entregar aqui no nosso central da aldeia. Eu poderia já passar para a próxima era. Eu comecei com recursos a mais aqui para não atrasar muito o jogo para vocês. Mas não adianta eu avançar de era agora e não ter recurso suficiente para isso. É importante fazer essas casas aqui que representam essa possibilidade de aumento populacional, né? Então a madeira serve basicamente para as construções no começo aqui e a comida. No começo a gente vai primeiro a partir de ovelha e os frutos aqui. Na sequência a gente aprende a fazer isso aqui, as fazendas, que é uma parte fundamental para poder avançar no jogo.
Bom, como eu falei, nós não somos nem nobres ainda. No começo a gente tem uma situação muito precária. Por exemplo, aqui nas estruturas militares, a gente só consegue fazer um quartel para infantaria. Vou mostrar para vocês aqui como é que é essa ideia dentro do jogo. Enfim, já que meu número de camponeses está mais ou menos bom, eu vou avançar para o período feudal aqui. Bom, as minhas ovelhas iniciais já acabaram, então já começo aqui a fazer as fazendas, que é uma fonte de comida estável já durante o jogo. Então, logo no começo, a gente já tem que começar a fazer fazendas para ter essa produção regular de comida, né? Aqui na parte militar, esse aqui é o quartel. A gente tem basicamente milícias, que é uma infantaria básica no começo do jogo. São soldadinhos simples, com armamento básico ali. Veja, eles são considerados uma milícia, ou seja, a gente não tem nenhum exército à nossa disposição. A gente não tem nenhum exército à nossa disposição no começo do jogo. Esse aqui é o batedor inimigo. Cada um começa com um batedor para poder ir abrindo o mapa. Eu também já comecei com o mapa assim, ele não é plenamente aberto, mas os recursos vão abertos para eu poder já ir explicando algumas coisas com mais tranquilidade. Porque como eu falei, olha, jogar e falar e explicar coisas ao mesmo tempo realmente é um desafio. Se vocês acompanham algum canal de streamer, olha, é realmente algo bem trabalhoso. Então, bom, já no período feudal, a gente já começa a ter uma produção de comida mais estável, porque nós já somos agora, nós já podemos ser considerados senhores feudais, nobres. A gente já está falando de um período da Idade Média com uma organização um pouco maior. Em relação aos francos, nesse período já passamos pelo Império Merovingio, já estamos ali depois do Império Carolíngio até, que é um império formado a partir do povo dos francos. Então, com essa pesquisa aqui do carrinho de mão e algumas outras pesquisas, a gente consegue ter um aumento na produção de recursos para a gente. Então, enfim, madeira e comida acho que já está legal aqui. Vamos para a próxima parte, próximo recurso importante do jogo, que é o ouro. Quando a gente chega nessa era feudal, a gente já começa a ter que se preocupar com metal. O ouro aqui no jogo ele representa não só o ouro mesmo, a moeda, mas a produção de metal, por exemplo, essa evolução da milícia, que já são homens de armas, que já são soldados de um exército. Para produzir eles, por exemplo, a gente precisa de um pouco de ouro também. Enfim, estamos avançando. Tem que continuar fazendo casa aqui, porque eu estou fazendo camponeses e soldados juntos. A gente tem que agora investir no ouro. Vocês podem ver que a própria ideia do exército aqui já está um pouco mais organizado. A gente já pode fazer lanceiros para dar uma variada no exército. A gente tem outras opções militares aqui também. Estábulo, por exemplo, para começar a fazer a cavalaria. Os francos dentro do jogo, eles têm... Bom, cada civilização tem uma vantagem. Tem algum tipo de unidade que eles são melhores e tal. E os francos aqui é a cavalaria, nessa parte militar. Porque, enfim, bom, como eu falei, os francos são um modelo clássico de civilização medieval. E nessa época a questão da cavalaria, dos nobres, era realmente uma das grandes bases do exército europeu, pelo menos, né? Do exército medieval europeu.
Bom, no começo aqui, ainda no período feudal, a gente só consegue fazer cavalaria como batedor, o que não ajuda muito quanto exército. Bom, para defesa a gente tem a torre de vigia aqui, que são torres, na verdade, de defesa. Elas não só abrem um pouco a visão aqui dessa área, mas vai ser uma proteção para qualquer exército que passar por essa área aqui. As fazendas têm que ser repostas frequentemente no moinho. Eu vou ter que começar a fazer mais fazenda por aqui. Outro ponto importante desse período é que como nobres a gente pode começar a melhorar o nosso exército. A partir dessa estrutura aqui, desse edifício, a ferraria, que representa um pouco dessas tecnologias voltadas para a guerra. Não só a guerra, mas também mostra uma questão social aqui, que a gente já começa a ter profissões específicas, a gente já passa a ter poder, digamos assim, para ter um exército um pouco mais organizado. Outro edifício importante que a gente tem acesso na era feudal é o mercado. Ou seja, isso já representa que nesse período feudal a gente já pode começar a ter uma estrutura econômica um pouco melhor. Com o mercado a gente consegue negociar com outros reinos, com outros jogadores aqui, e ter uma produção de ouro um pouco melhor. Quando ficar pronto aqui o mercado eu já mostro. Aqui na ferraria a gente pode ver, são armaduras melhores para o nosso exército e armas melhores que são representadas nessas tecnologias aqui. Bom, no mercado vocês podem ver, a gente pode vender os recursos que a gente tem por ouro, a madeira, comida e pedra que a gente pode ir coletando, a gente pode trocar por ouro. E também comprar. A gente pode comprar e vender esses recursos simples ali por ouro, que é um recurso fundamental ao longo, principalmente, das próximas eras. Eu já tinha que estar fazendo mais casinha, porque está tudo parado. Vamos tirar alguém aqui da madeira para isso. Eu falei, olha, se eu estivesse jogando uma partida no nível mais difícil, eu já estaria sendo atacado. Mas como está no fácil, para eu poder explicar algumas coisas enquanto eu jogo, tá um pouco mais tranquilo. Só para mostrar, essa aqui é a parte de diplomacia, em que a gente pode fazer negociações com outros jogadores. Também negociações que são possíveis a partir do período feudal aqui. Tá, voltamos a avançar um pouco. Eu vou jogar até essa parte aqui, até chegar mais ou menos no período da Era dos Castelos. E depois eu vou direto para um jogo salvo meu, ainda com os francos, na última era, para mostrar para vocês como é essa parte final do jogo. Então estamos coletando aqui. Esse cara aqui, ele representa esses comerciantes. Se eu tivesse um aliado no jogo, eu poderia mandar essa minha carroça para outro mercado para representar interações comerciais e ganhar um pouco mais de ouro. Mas não é o caso, eu não tenho aliado com o computador. Vamos tirar esse pessoal aqui. Enfim, o pastoreio aqui não rende muita comida, é melhor fazer fazenda logo. E olha, sobre essa parte da Era Feudal, é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês.
É só esperar ter mais comida disponível aqui para poder avançar para a próxima era. Então, por mais que a gente ainda não tenha exército, é importante ir, no sentido do jogo, melhorando essas tecnologias na ferraria, principalmente, para quando a gente tiver o exército ele já está mais organizado. Vou fazer aqui o campo de arqueiros também. Eu não uso arqueiro, mas daqui a pouco eu faço. Mas quando chega na era final, é a partir dali que sai o pessoal que lida com arma de fogo no período imperial. Então é importante ter já esse campo de arqueiro disponível. Então a nossa produção de comida está voltando a crescer. Vai aparecendo aqui. Eu precisava de 800 para chegar, para poder evoluir para a Era dos Castelos. Tenho, e então agora vamos evoluir. Agora é esperar um pouco a produção aqui. Aqui está meu batedor, meio esquecido. No jogo normal com mapa não revelado, esse batedor aqui tem a função fundamental de ir ampliando o mapa. Aqui a gente encontrou os nossos inimigos aqui, por exemplo. Que com o batedor eu não consigo fazer nada. Eles nem se preocupam em atacar ele, ó, porque enfim, ele é só para abrir o mapa, basicamente, ele não tem muito poder de ataque. Mas já é bom de saber a posição dos teus inimigos, né? Bom, quando eu chegar na Era dos Castelos, eu vou explicar algumas coisas aqui sobre essa nova era. O período feudal, a Era Feudal aqui no jogo, ele representa... eu esqueci meu batedor aqui. Como eles têm uma cavalaria um pouco melhor, eles já acharam no direito de vir atacar o meu batedor aqui. Mas acho que eles não vão me incomodar muito agora. Tem uma pequena defesa aqui. Mas bom, como eu ia dizendo, a Era Feudal ela representa o meio da Idade Média. Ali do século 6, mais ou menos, até o século 10. Chegando na Era dos Castelos, a gente já está basicamente nesse... entre os séculos 10 e 13, que é o período já de um crescimento das cidades. A gente já começa a ter cidades um pouco mais organizadas, como vocês vão ver nos próximos edifícios que a gente vai construir. Sempre que a gente evolui uma era, é importante fazer tecnologias como essa aqui para melhorar a nossa coleta de recursos. Preciso de mais madeira, então eu vou melhorar aqui a serraria para poder ter mais madeira logo. E como estamos na Era dos Castelos, eu já começo a coletar pedra, que vai ser útil para a produção de castelos. Bom, eu vou ter que aumentar a produção de madeira aqui para fazer as construções da Era dos Castelos. Ó, tem um monge aqui dos inimigos que queria passear. E a torre ataca automaticamente, né? Então, aqui, na Era dos Castelos, eu já passo a ter a possibilidade de fazer cavaleiros. Ou seja, a base do meu exército. Bom, já tenho mais madeira, vou completar as casas aqui.
podem ver que as estruturas também vão mudando automaticamente com o passar do tempo, né? Que enfim, as casas não são mais aquela coisinha simples lá da Era das Trevas, né? Bom, vamos fazer uma estrutura aqui da Era dos Castelos importante, a universidade. Já é a partir do século X, século XI, que a gente passa a ter universidades, que a gente passa a ter uma ampliação do ensino, de pesquisas dentro da Idade Média. Então as universidades aqui, elas representam isso. Quando ficar pronto, vou mostrar para vocês ali. É a partir da universidade que a gente pode fazer pesquisas bem gerais para melhorar as estruturas do nosso reino, enfim, para a coisa ir crescendo um pouco melhor. Aqui os nossos cavaleiros já estão prontos. Com os francos eles têm mais vida, eles são melhores. A gente pode melhorar aqui os nossos soldados para espadachins. É isso que a gente vai fazer, já que a gente tem alguns aqui. Sempre bom repor as fazendas. Aqui a nossa universidade. Uma estrutura grande para mostrar a importância para a época ali. E elas servem para melhorar a estrutura aqui, dar mais resistência para os edifícios, fazer com que as torres ataquem melhor e tal. Aqui os nossos exércitos já começam a proteger e atacar possíveis batedores aqui. Esse cara aqui, como está sozinho, ele não vai tentar me atacar. As tecnologias militares aqui na ferraria, elas vão sempre aumentando. Quando tu vai passando de eras, tu vai podendo melhorar cada vez mais os teus exércitos, né? Bom. Outra estrutura que a gente tem acesso durante essa Era dos Castelos é o mosteiro, que representa essa relação agora com a igreja. Nós, nessa Era dos Castelos, já somos nobres consolidados, somos grandes nobres, podendo construir castelos, tendo uma proteção maior à nossa disposição. Eu não costumo construir isso, mas a gente tem acesso à muralha já, a gente tem acesso aos castelos, que são a grande proteção que a gente vai ter no jogo. Os mosteiros aqui, eles nos dão acesso à unidade do monge, que serve para conversão. É mais ou menos assim, é para representar dentro do jogo um pouco da importância prática da igreja para o nobre. Então, não só a igreja é ajudada pela nobreza, mas a igreja também vai ter uma importância para a vida dos nobres, né? Vai servir para a conversão de inimigos e para cura. Além da igreja servir para coletar, por exemplo, essas relíquias aqui, que são pequenos objetos espalhados, que só os monges podem pegar, levar para o teu mosteiro e tu ir coletando ouro a partir dali. A igreja lida bastante com ouro, os monges, por exemplo. Tu não gasta comida para recrutar um monge, diferente dos exércitos da parte militar. Os monges é só com ouro. Eles são recrutados a partir do ouro, né? Bom, acho que... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria mostrar sobre essa parte. Sim, uma outra coisa importante que a gente tem acesso... Aqui. Nessa parte militar, já que a gente passa a ter acesso a castelos, a gente também passa a ter uma estrutura do nosso exército ainda mais complexa, que a gente tem acesso a essa oficina de cerco.
Eu vou mostrar daqui a pouco essas unidades que podem ser produzidas ali. Bom, eu vou mostrar no jogo salvo na Era Imperial, para o vídeo não ficar muito longo. Então eu vou ir direto para esse jogo salvo aqui da Era Imperial, para mostrar para vocês como ficam as coisas depois. Então, bom, aqui é o jogo carregado quando eu estava já para finalizar. Eu já tenho essas unidades de cerco aqui. São mais ou menos como catapultas que têm um ataque melhor contra os edifícios inimigos. Já tenho aqui lançadores de machado, que é uma unidade específica dos francos. Por mais estranho que pareça, assim, existiam lançadores de machado. Machado que era chamado de Francisca, dependendo da tradução. Então aqui eu já estou atacando um exército. E aqui, bom, é o castelo, é a grande proteção que a grande estrutura de proteção e também de ataque. A partir daqui a gente faz a a estrutura de cerco mais forte do jogo, que é o Trabuco, que é, bom, vocês vão ver depois, é uma grande estrutura, um lançador de pedra a longa distância. Aqui no período imperial a gente já tem acesso aos canhões, porque é nessa época aqui que no período imperial representa o século 14 e 15, a Europa já conhece a pólvora. Então nessa idade, dependendo do tipo de civilização que tu tem, eu vou fazer aqui os arqueiros que eu não tinha feito nessa parte, para mostrar os pessoal com rifle, ou melhor, com arma de fogo, né, que começa a ter aqui. Então, saiu o Trabuco. É uma unidade que lança pedras a longa distância. Aqui o canhão, que também serve para atacar a distância. E a base do jogo, no sentido de ataque, é basicamente isso. A gente produz unidades de cerco para atacar de longe a cidade inimiga. E a gente faz essas outras unidades militares, principalmente cavalaria, no caso dos francos, para proteger essas unidades de cerco. Os monges vão curando e eventualmente eles vão converter alguma unidade inimiga para o nosso lado. Os castelos a gente faz geralmente do lado próximo aos outros reinos, para poder tanto defender o nosso exército está atacando, quanto já servir para atacar o exército inimigo que vem na nossa direção. Os castelos aqui na Era Imperial, eles também representam uma outra questão importante, que é a movimentação política. É só no período imperial que a gente seria basicamente como reis. A gente já elevaria ao ponto de reis dentro do jogo, e a gente passa a ter a possibilidade dessas movimentações políticas, que são representadas principalmente nessas tecnologias dentro do castelo, que são meio que situações políticas em que a gente pode fazer espiões para revelar, que é algo caro, né? É uma tecnologia bem cara para fazer, mas é o que permite que a gente veja a movimentação dos exércitos inimigos. E também tecnologias para melhorar assim, a nossa economia no geral.
Enfim, a gente já está aqui nesse período final, tem várias estruturas aqui já evoluídas, os nossos fazendeiros continuam precisando da gente para dar ordens, para fazer as estruturas básicas. A economia aqui ela é muito bem representada, porque por mais que a gente esteja no final da Idade Média, já entrando na Idade Moderna, no século XV, nessa era imperial, a gente continua dependendo das fazendas. A gente tem um mercado aqui para compra e venda, a gente tem a produção de ouro, mas comida, fazenda continua sendo a base da economia nesse período. A Idade Moderna, por boa parte, até que a gente chegue na industrialização. Então, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que tenha dado para vocês entenderem um pouco do jogo, ver que, olha, eu jogo, que a partir do jogo, de jogos, a gente pode aprender algumas coisas. Eu espero que algumas informações aqui da Idade Média tenham ficado claras para vocês. Eu vou trazer vídeos de outros jogos futuramente. Então, se vocês quiserem me mandar algum retorno, o que vocês acharam do jogo aqui, eu vou parando por aqui, porque a movimentação dos exércitos é bem demorada. Meu plano aqui, eu estou nessa parte aqui no mapa no sul, eu vou ter que mandar os meus exércitos de volta até a minha base aqui, repor os meus exércitos para eu poder atacar o inimigo que está aqui no norte, os vermelhos aqui. Então, olha, como a partida é fácil, ela tá praticamente ganha para mim, mas é algo muito demorado, então não vou mostrar para vocês como eu vou acabar com todos os meus inimigos no mapa, mas certamente isso vai ser feito sem nenhum problema. Então ficamos por aqui, até o próximo vídeo, em que provavelmente nós teremos Primeira Guerra Mundial. Vocês saberão o jogo daqui a alguns dias. E é isso. Abraço.